Olá, família Renovação Católica Jovem. Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês neste dia tão profundo. Antes de começarmos nossa meditação, quero fazer um convite de coração. Siga a nossa página da RCJ e compartilhe este programa com seus amigos e familiares. Vamos juntos levar a mensagem da cruz e a força desse sacrifício a todos os que precisam de um encontro com o amor. Nesta Sexta-feira Santa, chegamos ao coração mais doloroso da Semana Santa. Um momento de não apenas acompanhar fatos, mas de permanecer ao lado de Jesus, sem pressa e sem defesa. O relógio da paixão nos convida a caminhar com ele desde a prisão até o sepultamento, entendendo que cada hora é uma entrega inteira e sem recuo. Tudo começa no pretório, onde os soldados o cercam, arrancam suas vestes e o cobrem com um manto escarlate para zombar de sua realeza. Trançaram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, batendo nela com uma vara e cuspindo em seu rosto, ridicularizando aquele que só soube amar. Essa humilhação profunda nos mostra que Jesus conhece por dentro a estrada de quem é tratado como objeto ou diminuído. No caminho do Calvário, Simão de Cirene é obrigado a carregar a cruz, mas as fontes nos lembram que Jesus não apenas suporta o madeiro, ele o abraça, transformando um instrumento de maldição em altar de redenção. Ao chegar ao Gólgota, ele é crucificado entre dois ladrões, enquanto os que passam e as autoridades o injuriam, desafiando o Filho de Deus a descer da cruz para provar seu poder. Das 12 às 3 da tarde, as trevas cobrem a terra. Jesus experimenta o abandono e, após um grande brado, entrega sua alma ao Pai. Naquele instante, o véu do templo se rasga de alto a baixo, a terra treme e as rochas se fendem. Não foi um colapso cego, mas uma entrega consciente. Ele morre porque quer se entregar até o fim por nós. Diante de Ilarm, o centurião e seus homens reconhecem com temor: verdadeiramente este homem era filho de Deus. O corpo de Jesus é então depositado no colo de sua mãe e depois levado por José de Arimateia a um sepulcro novo. O silêncio do sepulcro que se segue não é vazio, mas de fidelidade e esperança sob a aparência da derrota. Propósito para hoje: procure viver este dia com mais silêncio, verdade e gratidão, evitando distrações desnecessárias para reconhecer em cada etapa da paixão o peso do nosso pecado e a imensidão do amor de Cristo. No mundo antigo, a cruz não era tipo um símbolo religioso, muito menos um adorno para se usar no pescoço, sabe? Uhum, com certeza, passava longe disso. Era tática de terror suprema mesmo, totalmente patrocinada pelo Estado romano e desenhada especificamente para humilhar, quebrar e aniquilar qualquer faísca de rebelião. O objetivo não era só matar o indivíduo, era destruir a dignidade humana em praça pública, né? Exato. Quem ia para a cruz tinha que ser completamente quebrado por ela, sem exceção. Nossa, sim, era brutal. Só que, bom, os textos que vamos analisar hoje mostram um homem que pegou esse roteiro de terror e simplesmente o inverteu. De cabeça para baixo. Totalmente. E isso nos leva a uma questão central e até um tanto incômoda, digamos assim. Por que a verdadeira vitória, às vezes, tem a exata aparência de uma derrota absoluta? Caramba, essa é a pergunta, né? Pois é. É com essa provocação que damos as boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Eu sou seu anfitrião e estou pronto para destrinchar isso. E eu estou pronta para guiar nossa análise histórica e espiritual de hoje. E olha, essa contradição que você quer dizer, que foi mencionada agora, é o que fascina a humanidade há milênios. É muito contraintuitivo, sabe? Sim, a nossa lógica natural sempre exige que a força seja respondida com mais força. Se há uma injustiça, a expectativa instintiva da gente é por uma defesa brilhante, um contra-ataque. O famoso bater de volta. Exatamente. Mas a narrativa da paixão subverte isso de uma forma que, desafia a nossa compreensão até hoje. E a nossa missão nesta análise é justamente cruzar os relatos históricos do Evangelho de Mateus, focando lá no capítulo 27, com os recortes muito densos de um material de apoio chamado Relógio da Paixão. Que é um material riquíssimo, diga-se de passagem. Muito.
O objetivo é trazer isso para a realidade de quem nos escuta, especialmente a nossa juventude católica. Mostrar que a Sexta-feira Santa não é uma página de um livro de história antigo. Não, de jeito nenhum. É um mapa extremamente preciso das lutas diárias, das angústias mentais e daquelas pressões modernas que a gente enfrenta o tempo todo. Perfeito. E para entender esse mapa, precisamos primeiro estabelecer o cenário histórico, né? E o psicológico também, com muita clareza. Uhum. Vamos lá. Desde a prisão lá no Horto das Oliveiras até o momento do sepultamento, não há um único versículo que sugira que Jesus foi uma vítima impotente das circunstâncias. Ele não foi pego de surpresa. Exato, ele não foi pego de surpresa. Ele caminha voluntariamente. Quando a violência parece tomar o controle e ele é amarrado, arrastado pelas autoridades, o material de estudo nos lembra de algo fundamental. O que seria? Que ele não é vencido por falta de poder. Ele permite a prisão. É uma entrega muito, calculada, porque ele quer ir até o fim na obediência à verdade e no amor. Nossa, essa perspectiva muda completamente o foco da história. Muda, né? Muda muito. Porque não estamos falando de um sofrimento passivo ou de alguém que, sei lá, simplesmente perdeu o controle da própria narrativa. Uhum. Estamos falando de uma entrega corajosa. Mas para entender a força dessa decisão, acho que a gente precisa olhar para as pessoas ao redor de Jesus. Sem dúvida. Os coadjuvantes da história. Isso. Porque a prisão e os julgamentos escancaram falhas humanas que, infelizmente, são idênticas às armadilhas que aprisionam a juventude hoje. Pura verdade. Ok, vamos destrinchar isso então. Vamos pensar no momento em que Jesus é levado de um lado para o outro. Primeiro Anás, depois Caifás, aí Pilatos e Herodes. Historicamente, o que está acontecendo nos bastidores desses tribunais? Olha, o que ocorre ali é a anatomia da covardia humana operando em tempo real. Pilatos é o exemplo mais cristalino disso. O famoso lavar as mãos. Exatamente. O texto de Mateus e os registros históricos nos mostram que Pilatos era o governador romano da Judéia, uma região super explosiva, cheia de rebeliões o tempo todo. Um barril de pólvora. Literalmente. E ele sabia perfeitamente que Jesus era inocente. O texto aponta que ele percebia a inveja dos líderes religiosos. Ele não era bobo. Não mesmo. Mas Pilatos faz um cálculo estritamente político. O maior medo dele era uma revolta popular que chegasse aos ouvidos do imperador Tibério lá em Roma. Então ele tenta salvar a própria pele. Sim, ele tenta encontrar um meio termo, tenta agradar a multidão e acaba preferindo a conveniência. Ele lava as mãos como se a água pudesse limpar a cumplicidade dele. A consciência dele grita, mas não se transforma em coragem. É a velha história de saber o que é certo, mas ter medo do cancelamento, né? Do prejuízo social, da perda de status. A nossa juventude sente isso na pele todo dia na escola, na faculdade. Com certeza. O medo da desaprovação. E depois temos Herodes. A dinâmica com Herodes é bem diferente, não é? A fonte relata que ele ficou até feliz em ver Jesus, mas por motivos completamente errados. Totalmente errados. Herodes não tinha o menor interesse em justiça. Ele tratou Jesus com total desprezo porque esperava ver algum milagre, algum truque de mágica. Ele queria um show. Isso, ele queria entretenimento. E o silêncio de Jesus diante de Herodes é ensurdecedor. Ele não fala nada, né? Nenhuma única palavra, porque Herodes não buscava a verdade, ele buscava um impacto sensorial. Quando ele não consegue o espetáculo, ele simplesmente zomba de Jesus e o manda de volta. Sabe que a atitude de Herodes espelha muito o que a gente pode chamar de consumismo religioso nos dias de hoje. Nossa, sim. Explica mais sobre isso. É que é muito comum a gente buscar o sagrado apenas pelo arrepio sensorial. Sabe, a juventude às vezes quer aquele louvor que emociona, o evento que faz chorar, a frase de impacto para postar nas redes sociais. Uhum. A estética da fé. Exato. Mas quando o silêncio de Deus chega, ou quando a verdade exige uma mudança real de comportamento, uma renúncia difícil, nós agimos exatamente como Herodes. Perdemos o interesse. Perdemos o interesse. E vamos buscar a próxima novidade. Queremos os milagres e o espetáculo, mas rejeitamos o compromisso. E isso deixa o coração vazio. Que analogia forte.
E, bom, se conectarmos isso com um panorama maior, essa fuga do compromisso continua lá na praça pública. Com a multidão. Sim, vemos a multidão inflamada pelas autoridades, escolhendo soltar Barrabás, que era um criminoso comprovado, e condenar o inocente. O guia relógio da paixão alerta que isso é um espelho das nossas escolhas diárias. Como assim? O medo da desaprovação pública faz com que, diariamente, pequenos Barrabás sejam soltos no lugar de Cristo. Caramba. Escolher Barrabás hoje é escolher o comodismo, né? Exatamente isso. É ceder aquele vício escondido, alimentar o ego, preferir a mentira conveniente que salva a própria pele, é o impulso imediato vencendo a verdade que exige sacrifício. Uhum. E, uma vez que essa escolha é feita coletivamente, o processo sai do campo político e entra na brutalidade física mesmo. O relato de Mateus descreve a flagelação e a coroa de espinhos. E a nossa fonte é muito direta sobre o significado disso. Sim, é uma parte difícil de ler. Os versículos detalham que os soldados arrancaram as vestes de Jesus, colocaram um manto escarlate e teceram uma coroa de espinhos. A humilhação total. Sim. Historicamente, a flagelação romana era projetada para arrancar a pele e enfraquecer a vítima até a beira da morte. E o guia espiritual que estamos analisando usa essa imagem para nos tirar de uma certa anestesia moral. Anestesia moral. Como o material define isso? A ideia central é que o mal e as falhas humanas não são acidentes leves. O pecado, o egoísmo, a maldade, tudo isso tem consequências reais e deforma a realidade. Cobra sangue, né? Exato. Contemplar a brutalidade desse momento ajuda a juventude a sair da banalização das próprias atitudes destrutivas. Ajuda a entender a gravidade das nossas escolhas quando prejudicamos a nós mesmos ou ao próximo. Faz todo sentido. E há também o peso psicológico da coroa de espinhos, que vinha acompanhada dos cuspes e das zombarias de "Salve, Rei dos Judeus". É uma violência que vai além da dor física. Muito além. É uma dor que machuca a alma. Jesus experimenta vergonha absoluta, a exposição pública e a ridicularização. Uhum. E olha para a nossa juventude que enfrenta níveis absurdos de exposição nas redes sociais hoje em dia, que sofre com escárnio e com julgamento alheio constante. A cultura do cancelamento. Isso. Entender que Cristo conheceu essa estrada por dentro faz toda a diferença. Ele sabe exatamente o que é ser tratado como um nada em praça pública. Mas, espera um pouco. Oi? Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque há algo no material que me deixa muito intrigado e até um pouco desconfortável. Manda lá. Qual é o ponto? A nossa visão tradicional geralmente foca no aspecto de que Jesus suportou tudo isso, certo? Certo. Mas o material afirma que ele não apenas suportou a cruz, ele a abraçou. A cruz deixa de ser um instrumento de maldição e se torna um altar. E a minha dúvida é, como a gente traduz isso para a juventude hoje sem criar uma mentalidade de vítima? Excelente pergunta. Porque pensa bem, se um jovem está num ambiente de trabalho abusivo, enfrentando injustiças reais ou sofrendo bullying na escola, nós não podemos simplesmente virar e dizer abrace essa cruz e sofra calado, certo? De forma alguma. Então, onde está a linha entre a coragem de abraçar uma cruz espiritual e a passividade de aceitar um abuso humano? Olha, essa é uma distinção vital que precisamos fazer. A submissão de Jesus não é a passividade de quem não tem escolha. É a ação suprema de quem tem um propósito maior. Ele estava no controle da própria entrega. Exatamente. Ele abraça a cruz porque aquele sofrimento específico era ferramenta para a redenção da humanidade. Não era sofrer por sofrer. A mensagem aqui não é encorajar ninguém a permanecer em situações de abuso ou violência no dia a dia. Ufa, ainda bem que deixamos isso claro. Sim, é crucial. A verdadeira lição sobre abraçar a cruz diz respeito àqueles fardos inevitáveis da vida que não podemos alterar. Tipo uma doença grave na família, Sim. a perda de alguém que amamos, a angústia diante de um futuro incerto, ou até mesmo as consequências dolorosas de escolhermos ser íntegros no mundo corrupto. Entendi. É a diferença enorme entre procurar a dor de forma doentia, o que não tem sentido nenhum,
e aceitar com bravura a dor que surge no caminho de quem decide amar e viver na verdade. Perfeito. O texto traz a figura de Simão de Cirene para ilustrar bem isso. Aquele que ajudou a carregar a cruz. Esse mesmo. Ele é obrigado pelos soldados a carregar a cruz de Jesus. Na vida, muitas vezes a cruz nos é imposta de fora, como um acidente ou uma tragédia. Somos todos como Simões de Cirene modernos em algum momento. E o que o material sugere sobre isso? Sugere que, quando não podemos mudar a realidade da dor, podemos mudar a forma de encará-la. Quando unimos essa dor obrigatória à entrega de Cristo, o sofrimento acolhido com fé perde a esterilidade. Deixa de ser só uma dor vazia. Exato. Deixa de ser apenas um peso que esmaga e passa a ter um sentido, um propósito de amadurecimento e solidariedade. É a transformação da amargura em propósito. Nossa, isso é muito profundo. E esse peso físico e emocional culmina na chegada ao Gólgota. O famoso lugar da caveira. Isso. E a exposição lá é total. Os cravos atravessam mãos e pés. É o clímax onde a dor atinge seu ponto mais insuportável. E Mateus narra um fenômeno interessante aí. Ele diz que houve trevas sobre toda a terra da hora sexta até a hora nona. E a gente precisa traduzir esse sistema de horas judaico para entender a gravidade da cena. Explica isso pra gente. Bom, a hora sexta corresponde ao meio-dia. A hora nona, às 3 da tarde. Ou seja, o sol a pino. Exatamente. O céu escureceu exatamente no período em que o sol deveria estar no seu pico máximo de luminosidade. É uma escuridão física que reflete o ápice da escuridão espiritual e da dor do mundo sendo concentrada naquele madeiro. E é nesse breu de 3 da tarde que ouvimos o grito que talvez seja o mais desconcertante de toda a Bíblia, né? Meu Deus, por que me abandonaste? É impressionante que esse sentimento de ausência total faça parte do caminho perfeito. Esse grito ecoa a angústia mais profunda que a mente humana pode experimentar. A sensação de que o próprio céu se fechou. Mas o que é fascinante aqui é como, mesmo nesse cenário de aparente abandono total, a misericórdia continua operando ao redor dele. Os dois ladrões, certo? Tentando exata mesma agonia física que Jesus. A mesma cruz, os mesmos cravos. Uhum. No entanto, o material avisa de forma crucial que a dor por si só não converte ninguém. Um dos ladrões se fecha em ressentimento e orgulho e fica zombando até o fim. O outro ladrão, que conhecemos como o bom ladrão, abre-se à graça e reconhece a própria culpa. É um estudo psicológico brutal. O sofrimento não torna as pessoas automaticamente melhores. Ele apenas revela o que está no fundo delas, sabe? Com certeza. O que salva aquele homem não é o fato dele estar sofrendo, mas o fato dele ter usado os seus últimos momentos para acolher a verdade sobre si mesmo, sem tentar criar justificativas para os próprios erros. Então, Mateus descreve uma série de eventos sísmicos impressionantes. A terra treme, as rochas se fendem. Isso. Mas há um detalhe específico que carrega a maior revolução teológica da história. O véu do templo se rasga em 2 partes, de alto a baixo. Então, o que isso tudo significa na prática? Porque precisamos parar para entender o como e o porquê desse véu. Com certeza. A gente não está falando de uma cortina fina de sala de estar, né? Historicamente, o véu que separava o Santo dos Santos, o espaço onde se acreditava que a presença literal de Deus habitava do resto do templo, era uma estrutura imensa. Imenso e pesado. Sim, relatos históricos sugerem que ele tinha a espessura de um palmo humano. Era tão pesado que dezenas de sacerdotes eram necessários para manipulá-lo. Era a barreira definitiva entre a divindade intocável e a humanidade imperfeita. E o detalhe de rasgar de alto a baixo é a chave. Isso implica que não foi uma ação humana. A força veio do alto. Uau! A morte de Cristo é a força que rompeu essa barreira intransponível. Significa que a divindade não está mais trancada em um espaço restrito por rituais inalcançáveis. O acesso está aberto a todos, e o preço dessa entrada foi pago até a última gota. Que imagem poderosa! E isso fica ainda mais claro no relato do Evangelho de João, que o nosso material também cruza, mostrando que o lado de Cristo é transpassado por uma lança
e dali jorram sangue e água. O coração físico é aberto, né? Sim, para mostrar que Deus não reteve absolutamente nada. Mesmo depois da morte, ele continua sendo uma fonte de vida que jorra para o exterior, o que contrasta fortemente com o sentimento de abandono nas horas escuras da juventude. É verdade. E essa imagem responde exatamente àquele sentimento de abandono. O amor que sustenta o mundo não é uma força distante e fria. É uma ferida aberta e doada. Lindíssimo. Mas, após esses eventos grandiosos, o terremoto, o véu rasgado, o clamor, a narrativa faz um movimento que considero o mais bonito e difícil de toda essa passagem. Qual seria? A lente desce das alturas cósmicas da cruz e vai lá para o chão, vai para o colo humano. O corpo é retirado da cruz e colocado nos braços de Maria. É o momento em que a dor crua encontra o amor materno silencioso. Nossa, sim. A presença de Maria ao pé da cruz é uma escola de compaixão que desafia totalmente o comportamento moderno. O Guia da Renovação Católica enfatiza isso com muita precisão. O que eles dizem? Que Maria não fez discursos, ela não tentou racionalizar a dor naquele instante, ela não fugiu quando o cenário ficou perigoso e ela não pôde impedir o sofrimento do filho. O que ela fez foi permanecer. Permanecer é uma palavra forte. Muito forte. A fidelidade dela não resolveu o problema da morte de forma imediata, mas continuou presente. E isso nos ensina o que realmente significa compaixão. Não é sobre consertar o outro, né? Não. A verdadeira compaixão não é feita de frases prontas, motivacionais, ou de tentativas apressadas de consertar o problema do outro só pra gente se sentir menos desconfortável. A compaixão verdadeira é ter a coragem de ficar junto à ferida. No silêncio. No silêncio, sem virar as costas. Cara, como isso é confrontador para nossa geração. A gente vive um pavor generalizado do silêncio e um desespero por resultados imediatos, sabe? A ansiedade da nossa época. Sim, se a gente envia uma mensagem e exige resposta no mesmo minuto. Se passa por uma crise, quer a solução no próximo tutorial da internet. Queremos pular a dor. Exato. E quando o corpo de Cristo é entregue a José de Arimateia e colocado no sepulcro, a pedra rola e o que se instala no Sábado Santo é exatamente isso. O silêncio mais absoluto que o mundo já viu. A aparência é de derrota total. Mas não é o fim. Não. Esse silêncio do sepulcro não é o vazio do abandono. É como uma semente debaixo da terra escura. Na superfície parece que nada está acontecendo. Parece que a vida acabou. Mas é na escuridão, debaixo da terra, que ocorre o trabalho mais importante de ruptura e criação de raízes. Isso levanta uma questão importante. Essa analogia da semente é perfeita para quem enfrenta o silêncio de Deus no meio de crises pessoais profundas, desemprego ou luto. A fé exige que a gente saiba esperar, mesmo quando tudo parece estar trancado por uma pedra, né? Mas a grande questão é como viver esse silêncio na prática hoje em dia? Como a juventude pode traduzir tudo isso em ação? O material propõe posturas muito práticas para não deixar esse sacrifício passar em branco. É fundamental sair da teoria, né? Quais são os passos práticos que podemos extrair para viver esse perdão e essa entrega diariamente? Bom, primeiro, sugere-se realizar um pequeno retiro interior, mesmo no meio da rotina agitada. Isso significa manter um silêncio consciente. Difícil hoje em dia. Propriamente. A gente foge pro celular o tempo todo. Exato. E o guia propõe também dedicar um tempo de oração diante de um crucifixo, especialmente naquele horário histórico de maior escuridão. Entre o meio-dia e as 3 da tarde. Isso. O objetivo prático de observar o crucifixo nesse silêncio é pedir uma graça muito específica. A coragem de não fugir da própria cruz. Nossa. É o momento de internalizar o perdão, reconhecer as próprias falhas, sem desculpas, igual o bom ladrão, e pedir a força para não viver de maneira superficial e anestesiada. Desligar as distrações para conseguir ouvir a própria consciência. Esse é o melhor antídoto contra o consumismo religioso e o barulho de Herodes que a gente comentou lá no início. Com certeza. É a coragem de olhar para a cruz não como uma peça de museu, mas como um espelho da nossa vida diária. Para amarrar tudo o que exploramos neste mergulho, a gente dissecou a recusa de participar de um espetáculo vazio,
O caso de Herodes. A covardia de lavar as mãos, como Pilatos, e as consequências de escolher o comodismo de Barrabás em vez da verdade. É um choque de realidade. Total. Também exploramos a diferença monumental entre sofrer por falta de opção e abraçar as dificuldades inevitáveis com um propósito redentor. Vimos o véu se rasgar de cima a baixo, mostrando que não há mais barreiras. Acesso livre à misericórdia. Exato. E, no fim, a escola silenciosa de Maria, que ensina a juventude a permanecer firme na dor e a confiar na semente que trabalha lá no escuro do sepulcro. É uma jornada incrível. E, para encerrar a nossa análise, há um desdobramento final no Evangelho de Mateus, nos versículos 62 a 66, que não podemos deixar de lado. Qual é o detalhe? No dia seguinte à crucificação, os sacerdotes vão até Pilatos. O medo deles ainda não tinha acabado. Eles estavam apavorados com o que Jesus havia prometido sobre ressuscitar. Então, eles pedem que o túmulo seja vigiado. Eles queriam garantir a morte. Isso. Eles destacam guardas romanos, rolam a maior pedra que conseguem encontrar e colocam um selo oficial do Império lá na entrada do sepulcro, achando que poderiam prender a vida ali dentro. A tentativa humana desesperada de ter controle sobre o que é divino, né? Que imagem poderosa para a gente levar hoje. Fica a reflexão para quem nos acompanha. Até que ponto o coração humano tenta colocar guardas, selos e pedras para trancar a verdade, esquecendo que o amor que se doou até a última gota de sangue não pode, sob hipótese alguma, ser contido por nenhum selo deste mundo. É o esforço inútil de tentar segurar o amor com vigilância armada. A força real não estava no grito, nem na defesa violenta. Estava na entrega que nem a própria morte conseguiu segurar. Que a nossa juventude tenha coragem e gratidão para viver essa entrega incondicional, sem fugas. É isso aí. Continuem buscando o sentido profundo